Bom dia aos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã de domingo, dia 28 de junho de 2020, mais uma manhã que nós nos reunimos para a nossa escola bíblica dominical. Quero começar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado do Senhor, cada família da nossa igreja, que o irmão esteja bem, que o irmão esteja com saúde, que seus familiares também, que as nossas orações de paz estejam chegando a todos os nossos irmãos que estão orando por todos os nossos irmãos e nossos amigos, nossos familiares, nesses tempos que nós estamos passando. Muitos já têm voltado a uma normalidade e nós estamos aqui ainda realizando os nossos trabalhos nesse formato digital, o que tem sido motivo de grande alegria, de grande bênção, porque nós temos visto sendo atingido várias vidas, várias pessoas que provavelmente estejam nos assistindo aí, amigos que antes não visitavam a igreja, não pertenciam a uma igreja, mas agora estão aí assistindo a Escola Bíblica Dominical, e hoje nós já vamos aí para a 13ª lição da revista. Já são aí 14 domingos hoje. Nós tivemos a última lição do trimestre anterior e o irmão Rogério aí nos deu a aula durante 13 semanas. Nós tivemos aí as aulas da escola dominical e hoje vamos para a 14ª semana. Chegamos aí na 13ª lição da revista, dessa revista que nós concluímos hoje, e o tema da lição de hoje será Buscai as coisas que são de Deus, texto de Colossenses 3 e 4. Então, nossa gratidão à vida do irmão Rogério e da irmã Ana, que tem cuidado desse ministério, preparado as lições e trabalhado arduamente para que isso chegue até nós. Nós conseguimos aí editar a tempo e domingo de manhã tudo pronto para essa aula, para tudo correr bem. Agradecer também a vida do nosso pastor José Roberto, a irmã Esther, pelas suas vidas, pela sua oração, pelo seu cuidado e apoio nesse ministério que nós até uns meses atrás não imaginaríamos que estaríamos assim, e a nossa igreja foi ágil de se preparar e de fazer esse trabalho online, e nós temos aí feito já há tanto tempo e tem sido uma bênção na vida dos irmãos, na vida de todos que estão participando conosco. Eu também quero agradecer a vida de cada irmão que tem participado de alguma forma da escola dominical e do culto à noite também, os irmãos que têm orado, os irmãos que têm convidado pessoas até para assistir os cultos e o trabalho da Escola Bíblica Dominical. Muitos irmãos que muitas vezes tinham o desejo de entregar um folheto, de entregar uma mensagem para alguém, de evangelizar. Agora está tudo muito mais fácil. É só o irmão pegar aí o link da pregação, o link da Escola Bíblica Dominical, ou o link da escola da nossa igreja mesmo, do canal da nossa igreja no YouTube, e compartilhar com alguém, compartilhar via WhatsApp aí com algum familiar, com algum amigo. Faça isso, irmão, porque é uma oportunidade de você evangelizar agora e o poder está nas suas mãos. Então que você tenha essa responsabilidade, tenha esse entendimento de que você é uma arma também nas mãos do Senhor, você é um instrumento na mão do Senhor para que a palavra dele chegue a mais pessoas, chegue aos seus familiares. Então, por exemplo, agora você tem alguns minutos para compartilhar com alguém o link dessa escola bíblica dominical, que você faça isso para que mais pessoas assistam, para que mais pessoas sejam impactadas, porque é um ensino que sempre vem com uma forma bem tranquila, bem amigável, bem amorosa de ser entregue para que as pessoas possam entender que de fato o nosso Deus é maravilhoso e a lição de hoje vai nos ensinar muito a respeito disso. Eu quero agradecer também a todos aqueles irmãos que de fato trabalham dando as aulas na escola dominical, a irmã Aline, a irmã Karen, irmão Abdias, irmã Tamara, irmão Felipe, irmã Estela Mares com as crianças também e o irmão Marcelo com os adolescentes. Hoje, excepcionalmente, a escola bíblica dominical dos adolescentes, eu que vou dar a aula aí para os adolescentes, então daqui a pouco eu vou mandar o link para vocês no grupo, mas as outras aulas continuam aí todos com o mesmo procedimento. O irmão Marcelo pediu aí o favor de eu fazer essa aula com eles hoje, então eu vou ficar com os nossos adolescentes, mas também a irmã Aline e a irmã Karen vão mandar o link aí para os juniores e as crianças ao término aqui da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, como nós já temos feito para ficar mais prático, terminou, já aparece o link lá da Escola Bíblica Dominical das Crianças, clicou lá, já cai lá naquele espaço. Esses são os avisos, vamos então orar para iniciarmos a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que se encerra, ó Pai, por mais uma semana que se inicia agora nessa Escola Bíblica Dominical.
Que o Senhor possa usar o irmão Rogério e a irmã Ana para que aquilo que venhamos a ouvir faça diferença nas nossas vidas, que seja um ensino da palavra do Senhor efetivamente, como nós sabemos, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, mas para que nós possamos também modificar as situações da nossa vida que precisamos modificar para que a Tua vontade se realize no nosso ser, ó Pai. Muito obrigado por tudo, que tenhamos uma excelente aula, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos chegando aí até você com a nossa Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui e gostaríamos também de agradecer ao nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, que tem nos apoiado, que tem acreditado no nosso trabalho. Então, que Deus possa estar abençoando o pastor, irmã Esther. Um grande abraço ao pastor e à irmã Esther. Agradecer também ao irmão Cassiano que ele é responsável por montar a nossa apresentação, a organizar os vídeos, os cortes. Que Deus esteja abençoando nosso irmão Cassiano, a irmã Júlia, a irmã Pamela e também o Léo. Agradecer a Ana, que está aqui conosco. Ela vai dar o seu tradicional bom dia. Bom dia, irmãos e amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem. Eu quero agradecer também a irmã Aline que tem abrilhantado, né, a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical com esse piano maravilhoso aí. E já fica aqui, Aline, já vou fazer o meu pedido musical. Fazer o pedido musical da Escola Bíblica Dominical. Se você puder, Aline, prepara para o tio aí o hino 202 do Inário para o Culto Cristão, tá bom? Que Deus abençoe você, Aline, nesse ministério tão importante que é o Ministério da Música, o irmão Jansen também. Nós vamos dar início então à nossa 13ª aula da Escola Bíblica Dominical, a última aula do trimestre, irmãos. Chegamos à nossa última aula, estamos encerrando aqui o estudo da nossa lição desse trimestre. Esse trimestre que nós estudamos as cartas de Paulo, as cartas aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e agora aos Colossenses, que nós vamos estudar os 2 últimos capítulos que vão fechar então o nosso estudo desse trimestre. E a nossa aula desta semana tem por título Buscai as coisas que são de Deus. Então vemos aí um título bastante sugestivo, bastante importante e um tanto desafiador. Buscai as coisas que são de Deus. E o texto bíblico encontra-se em Colossenses, o capítulo 3 e o capítulo 4, são os 2 últimos capítulos da carta aos Colossenses, e também o texto áureo que encontra-se em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 1. Nosso primeiro texto, então,
Colossenses, o capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 4, que a Ana vai ler para a gente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Muito bem, irmãos. Então temos aí o primeiro versículo do capítulo 3, que é exatamente o nosso texto áureo. E eu coloquei grifado aí, porque esse texto é muito importante, bastante oportuno nesse nosso estudo de hoje. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma recomendação muito importante, uma recomendação importantíssima. Se nós, se os colossenses, se hoje a nossa igreja, nós hoje, os cristãos de hoje, da nossa atualidade, fôssemos ressuscitados juntamente com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas da nossa pátria celestial. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Então vejam, nós devemos buscar e devemos pensar, ou seja, a nossa atitude, a nossa direção, o nosso alvo, o nosso interesse deve ser nas coisas do alto, nas coisas de Deus. E também o nosso pensamento, aquilo que ocupa o nosso pensar, aquilo que ocupa o nosso espiritual, o nosso intelectual, o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Nós devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, aqui de baixo. Então, esse versículo 2 aqui, eu tenho um comentário interessante aqui, que no momento em que nós nos identificamos com Cristo, em sua morte e em sua ressurreição, temos dois efeitos distintos. Então, tanto na morte, quando nós nos identificamos com Cristo, na morte de Cristo, nós morremos com Cristo, assim como o apóstolo Paulo fala, morri com Cristo, estou morto, estou crucificado com Cristo. Então, nessa morte de Cristo, e também quando nós nos identificamos na ressurreição de Cristo, nós temos dois efeitos aqui. E a primeira tem por objetivo desligar-nos do mundo dos homens. Então, a primeira é o que é? Quando nós nos identificamos com a morte de Cristo. Aí, então, essa identificação com a morte de Cristo vai nos desligar. Desligar do mundo dos homens, da sua religião, de sua sabedoria e de suas obras. Então, no momento que nós nos identificarmos com a morte de Cristo, nós estaremos morrendo para o mundo. E a segunda tem por objetivo nos colocar em contato com o mundo espiritual. Então, quando nós nos identificamos com a ressurreição de Cristo, então nós estamos em contato. Nesse momento, nós somos colocados em contato com o reino de Deus, com o mundo espiritual e com tudo quanto lá está. Então nós estamos relacionados, nós estamos ligados, nós estamos em contato com as coisas lá do céu. E eu gostaria de ler um texto que encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 18, que nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, são efêmeras, elas vão se corromper, mas as que não se veem são eternas, são duradouras, essas não são corruptíveis, não vão se acabar.
Então, a orientação do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossenses é exatamente essa, para que nós olhemos, para que nós estejamos com os nossos olhos fitados, fixados nas coisas do alto, nas coisas que não são passageiras, que não são efêmeras, que são eternas. O versículo 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vejam, então nós morremos. No momento que nós morremos, mas eu estou vivo aqui, estou falando, como que eu morri? Então nós morremos para o mundo, para esse mundo que nós estamos aqui. Nós não fazemos parte mais desse mundo. Nós estamos aqui, vivemos aqui, mas nós não compactuamos mais com esse mundo. Agora nós estamos ligados com as coisas do alto, com o mundo espiritual, com o reino de Deus. Então, vejam, aqui, a nossa vida está oculta, ou seja, ela não se aparece para o mundo, ela está oculta em Cristo, com Cristo, em Deus, nos céus. Então, a nossa vida, ela está em Deus. E o versículo 4, ele nos diz e nos assegura. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma afirmação. Quando Cristo, que é a nossa vida, vejam, agora, lembram-se que o apóstolo Paulo disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, aparecer, quando Cristo se apresentar, quando Cristo for visto, aí então vós também, aí ele está falando aos Colossenses, mas pode colocar nós aqui, todos nós, os Colossenses, tanto os Colossenses quanto nós hoje. Então nós também seremos o que? Manifestados com ele em glória, ou seja, o nosso corpo não vai ser mais mortal, o nosso corpo não vai ser mais corrompido, o nosso corpo não vai ser mais esse finito, mas vai ser um corpo de glória, um corpo eterno, um corpo que vai passar toda a eternidade ao lado de Deus e junto com Jesus. Nosso próximo tema, buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Então aqui o autor faz essa colocação, um tema que é bastante desafiador, buscar. Buscar não é simplesmente procurar, buscar é procurar com intensidade, com afinco. Buscar significa procurar com a intenção, com o desejo, com o objetivo de achar. Esse buscar aqui significa que nós devemos procurar e não devemos desistir, parar de procurar enquanto não conseguir. Buscar as coisas dessa forma, buscar as coisas de Deus por meio da santidade. E como nós vamos buscar as coisas de Deus? Aqui, esse nosso tema aqui, ele sugere o quê? Ele sugere que nós devemos buscar as coisas de Deus através, ou seja, por meio, através do quê? Da santidade. Então, o que é santidade? Lembre-se que santidade, o conceito de ser santo, né? Muitas vezes a gente pode colocar essa situação ou essa condição de santidade e nós nos colocamos que nós somos santos. E isso pode até parecer um pouco de ousadia, né? Um pouco de altruísmo e tal. Mas não, a santidade significa que esse conceito de santidade é que nós devemos ser separados, é que nós somos separados, nós vivemos uma vida diferente, nós somos separados do mundo, vivemos no mundo, mas somos separados do mundo, não compactuamos com o mundo, não fazemos parte do mundo. Essa santidade nos diz exatamente isso, essa separação do mundo. E o nosso próximo texto encontra-se em Filipenses, em Colossenses, o capítulo 3, o versículo 5, que a Ana vai ler para a gente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Muito bem, irmãos. Estamos aí diante de um desafio muito importante e talvez um desafio bastante difícil. Buscar, temos que nos aplicar nessa procura
devemos procurar e procurar intensamente. Enquanto nós não acharmos essas coisas de Deus, enquanto nós não nos identificarmos totalmente com as coisas de Deus, nós não devemos deixar de procurar, deixar de buscar. Mas como nós buscamos? Através da santidade. E o que é santidade? É a separação do mundo, estarmos separados do mundo. E aqui, irmãos, o versículo 5 é fabuloso, é fantástico, é extraordinário. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Aí ele está falando aos Colossenses, mas ele pode falar muito bem aqui a nós hoje, a nós outros hoje. Então, pode colocar aqui, fazei, pois, morrer a nossa, a minha. O apóstolo Paulo está falando para mim hoje aqui, fazer morrer a minha natureza terrena, a minha natureza carnal, a minha natureza corruptível, a minha natureza que vai se apodrecer, essa natureza, a natureza terrena, ele está falando aqui. E o que é que faz parte dessa natureza terrena? Nós podemos ver aqui muito bem essas citações que o apóstolo Paulo faz aqui. Vejam só, a natureza terrena. E aí ele coloca que são o quê? Prostituição. Vejam, irmãos, a prostituição ela está presente em quase todas as rodas aonde o mundo se sociabiliza, aonde o mundo se confraterniza. Então nós vemos essa condição de prostituição. Isso é muito presente nos nossos dias de hoje. Vejam que esse texto, irmãos, esse texto aí é praticamente aí por volta do ano 66 depois de Cristo, e nós vemos que esse texto é extremamente atual, ele diz respeito diretamente aos nossos dias de hoje, e ele fala também do que? Da impureza, a paixão lasciva. Vejam, se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos os nossos noticiários, se nós olharmos os nossos jornais, nós só vamos encontrar esse tipo de procedimento do homem. Nós vemos aí que o nosso noticiário político, irmãos, só fala disso, paixão lasciva. O que é lasciva? É a ganância por dinheiro, é a ganância pelo poder, é aquela paixão desenfreada pelo poder. Então nós vemos que os homens se corrompem em função desses desejos carnais, desses desejos que fazem parte da natureza humana. Desejo maligno, a avareza, que é também a idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. O que nós mais temos visto hoje, irmãos, até nas nossas religiões, aí nós vemos aí algumas denominações que pregam aí. Eu fiquei impressionado outro dia, dando uma olhada na televisão, eu vi esses programas evangélicos aí, e eu vi lá um anúncio. Eu gosto muito de carros, os irmãos sabem, os irmãos que me conhecem sabem, e eu vi lá passando Ferrari, passando Lamborghini, passando Camaro, lancha. Eu falei, pô, deve ser alguma propaganda de algum carro novo que eles vão lançar, ou algum salão, né, de automóvel e tal. E aí, irmãos, quando eu vejo lá o anúncio lá de uma denominação que está prometendo todos esses bens, é impressionante que isso está na contramão do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos ser humildes de espírito, de coração. Lá, se nós olharmos lá no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver lá as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de coração. Então, irmãos, nós vemos aí que hoje o homem moderno, ele está dando valor, ele está valorizando, ele está dando uma importância muito grande a tudo o que a tudo o que se relaciona, a tudo que está ligado ao mundo, ou seja, à natureza terrena. E aqui o apóstolo Paulo faz esse apelo, ele tem esse cuidado de trazer para nós e fazer essa afirmação: livrai, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, essa busca pelas coisas de Deus, ela deve ser firmada nessa
morte da nossa natureza humana, de tudo aquilo que tem relacionamento, que tudo aquilo que diz respeito, de tudo aquilo que está ligado com as coisas do mundo, com as coisas terrenas, com as coisas que vão apodrecer, que vão desaparecer, com as coisas que são passageiras. Nosso próximo tema: buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Então aqui novamente o conceito de busca, de procurar incessantemente, procurar até que possamos encontrar, até que possamos achar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Amor fraternal, amor de irmãos, que demonstra afeição, caridade, cordialidade. Eu sempre digo que o amor não é um sentimento, o amor é uma habilidade. E como toda habilidade, o amor ele tem que ser praticado, ele tem que ser treinado, ele tem que ser desenvolvido. Então essa prática do amor, esse desenvolvimento do amor, esse treinamento do amor, ele deve ser uma constante em nossas vidas. Esse amor fraternal, o amor de irmãos, o amor pelo irmão. Então nós temos aqui esse amor, essa habilidade que é o amor. Quanto mais você praticar a habilidade, mais habilidoso você se tornará. Então, quanto mais nós praticarmos o amor fraternal, mais nós teremos amor, mais nós teremos afeição, caridade e cordialidade com o nosso irmão. E o nosso próximo texto, que a Ana vai ler para a gente, encontra-se em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 12 até o versículo 14, que a Ana vai ler para a gente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Muito bem, irmãos. Um texto, uma orientação que o apóstolo Paulo faz aqui aos Colossenses e a nós hoje, extremamente difícil. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se nós formos eleitos, se nós nos colocarmos na condição de eleitos de Deus, nós devemos nos revestir. O que é revestir? Revestir é trocar de roupa, revestir. O nosso corpo deve ser revestido, deve ser colocado um novo revestimento. Revestimento, ficou meio complicado isso, né, irmãos? Então vamos fazer aqui um exemplozinho. Os irmãos já se lembram daquela parede velha que o irmão tinha lá em casa? Então, de repente, a irmã falou assim, eu preciso dar uma repaginada na minha cozinha, que essa parede está feia, e eu vou colocar um revestimento de parede. Aí a irmã vai lá na Telha Norte, vai lá no depósito de material de construção e procura lá um revestimento bem bonito, todo decorado, aquela coisa toda, chama lá o pedreiro e ele coloca aquele revestimento na parede e a parede fica nova, fica bonita, fica com outro aspecto. E é exatamente isso, revestir. Nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos, ou seja, separados do mundo, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Vejam, irmãos, quantos conceitos nós temos aqui que o nosso irmão, o nosso querido, amado apóstolo Paulo nos passa nesta busca da prática do amor. Então nós vemos aqui, nós devemos nos revestir de ternos afetos, de misericórdia. Misericórdia é o que é?
é quando nós olhamos para alguém, nós temos amor, nós sentimos pena daquela pessoa e nós nos dispomos a fazer algo para ajudar aquela pessoa. Então, misericórdia, de bondade. Vejam, o mundo ultimamente, ele está carente de bondade. O ser humano está cada vez mais olhando para si, cada vez mais cruel, e não tem demonstrado, não tem compartilhado essa bondade. Também, outro conceito importantíssimo, humildade. A humildade, uma característica do ser humano, que a cada vez, quanto mais o ser humano se torna autoconfiante, quanto mais o ser humano se torna senhor da situação, menos humilde ele fica. Nós temos também aqui a mansidão. Mansidão, nós falamos aqui a condição de mansidão. A condição de mansidão, lembram-se que nas primeiras aulas eu usei o exemplo do cavalo. Nós temos lá o cavalo ele não foi domesticado, o cavalo que é selvagem. Então, esse cavalo, ele continua sendo cavalo, mas você não pode sentar nele, você não pode montar. Agora, aquele cavalo que já passou por um processo de amansamento, de ser amansado, então ele se torna um cavalo dócil. Ele não perde a característica de cavalo, ele continua sendo cavalo, mas agora ele pode ser montado, ou seja, o cavalo manso é aquele que obedece à ordem do seu dono. E aqui mansidão é exatamente isso. Nós obedecemos às ordens, às determinações, às orientações do nosso Deus. E também a longanimidade. Longanimidade, o que é? Bom ânimo, um ânimo duradouro. A longanimidade é aquilo que não vai nos deixar desanimar. Versículo 13. Aí então, continuando, irmãos, o desafio. O desafio que eu disse aí no começo desse texto, que era bastante difícil. Difícil, porém, não impossível. Versículo 13 nos diz: suportai-vos uns aos outros. Suportar. Então, suportar quando a gente fala suportar, irmãos, é aguentar um pouco mais além da carga. Quando a gente suporta, quando a gente tem um suporte, é porque a gente pode aguentar um pouco mais. Suportai-vos uns aos outros. Outro conceito difícil. Perdoai-vos mutuamente. Perdão. Eu sei que é difícil falar em perdão. Eu sei que perdão, muitas pessoas não conseguem administrar muito bem esse perdão, perdoar. A situação em que foi envolvido muitas vezes denota uma condição muito difícil de aplicar esse perdão. Mas o texto aqui, continuando, ele nos diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, contra terceiro, contra o irmão, contra o próximo, quer dizer isso? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, assim como o Senhor Jesus, aqui ele fala, o Senhor Jesus perdoou. E nós devemos sempre, irmãos, sempre usar o exemplo do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus, acima de tudo, acima de todo o seu sofrimento, ele foi capaz de perdoar a todos aqueles que estavam ali crucificando. E ele, assim, perdoou também o meu pecado, o seu pecado. E assim nós devemos fazer da mesma forma. Devemos orar ao Senhor, devemos orar a Deus, devemos suplicar a Deus que nos dê essa sensibilidade de podermos identificar o perdão do nosso Senhor Jesus em nossas vidas, para assim, depois de identificarmos esse perdão, o que esse perdão fez por nós, da maneira como sentimos e da maneira
como nós nos sentimos agora. Esse perdão, a transformação, a diferença, a mudança que esse perdão fez nas nossas vidas. Assim nós devemos agir e perdoar nós aos nossos irmãos. E o versículo 14. E acima de tudo, eu falei que esse texto era difícil, e acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo, aquilo que está, aquilo que ata, aquilo que está ligado, aquilo que liga, aquilo que conecta, aquilo que une. Então, o amor, esse amor, essa habilidade de amar, ele vai nos ligar, ele vai nos atar, ele vai nos dar, ele vai nos colocar na condição de perfeição. Então, quando nós estivermos aperfeiçoados no amor, aí então nós teremos uma condição de perfeição muito maior. Quanto maior o nosso amor, maior será a nossa perfeição. Quanto maior o amor que nós tivermos demonstrado ao irmão, demonstrado ao próximo, e aí então mais próximo nós estaremos da perfeição. Que perfeição? A perfeição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nosso próximo tema: buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Então nós devemos buscar, novamente então o conceito de busca, a procura incessante, procurar as coisas de Deus com a habitação. Habitação. O que é habitação? Habitação não é uma estadia, irmãos. Habitação, estadia é no hotel, né? Então, quando a gente vai viajar lá, então a gente vai lá e faz a gente faz a nossa reserva no hotel. Então nós temos lá o nosso período que nós vamos fazer lá, que nós vamos ficar ali naquele hotel, que se chama estadia. Então não é uma habitação, nós não vamos morar no hotel. Agora, a habitação, quando fala habitação é a nossa casa, onde nós vamos passar muito tempo, onde nós vamos passar bastante tempo. Muitas vezes a gente nasce, né, num determinado lugar ali, numa rua, num bairro, e ali a gente passa anos e anos e muito tempo da nossa vida. E é exatamente isso, a habitação. Essa habitação aqui significa que nós vamos permanecer por muito mais tempo, ou fazer permanecer por muito mais tempo. Então o que é aqui? Com a habitação, ou seja, permanecer por mais tempo. E abundantemente a palavra de Deus, ou seja, fazer a palavra de Deus abundantemente permanecer por mais tempo em nós. Vejam que interessante, vejam que tema importantíssimo. Nós devemos buscar, ou seja, a procura incessante das coisas de Deus, fazendo com que a palavra de Deus, ela habite em nós, ela permaneça em nós por muito mais tempo, abundantemente, ou seja, em grande quantidade. E o nosso texto, que encontra-se em Colossenses 3, no versículo 16, que a Ana vai ler para a gente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Muito bem, irmãos. Então nós vemos aí como que nós vamos fazer habitar a palavra de Deus em nosso ser, a palavra de Deus em nosso coração. Como que nós vamos fazer a palavra de Deus habitar em nós? Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Onde que está a palavra de Cristo, irmãos? Na Bíblia. Conceito um pouco vasto, um pouco amplo demais. Então, irmãos, se os irmãos quiserem começar com a palavra de Cristo, comecem lá por Mateus. Mateus no capítulo 5, onde nós lemos ali as bem-aventuranças, Jesus Cristo, ele ensina os seus discípulos toda
aquela palavra, aquele ensinamento de Cristo, a vida de Cristo, a essência de Cristo, a personalidade de Jesus Cristo é passada ali. Então, no capítulo 5, você pode ter uma boa noção de um bom começo aí, de que a palavra de Cristo, do que é a palavra de Cristo. Instruí-vos, ou seja, nós devemos instruir aos outros, instruir aos irmãos, ao próximo, instruir aquele que não tem instrução. Nós devemos estar sempre à disposição, sempre prontos para instruir e aconselhar. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação muito importante: aconselhai-vos mutuamente, ou seja, de uma maneira íntima, de uma maneira de uma troca entre pessoas, uma troca entre irmãos muito próxima. Então nós devemos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Aonde nós vamos encontrar essa sabedoria? Como nós vemos lá no nosso texto, habite ricamente a palavra de Deus em nós. Quando nós estivermos com a palavra de Deus habitando, ou seja, residindo, ou seja, estando muito tempo dentro de nós, por bastante tempo dentro de nós, aí então nós teremos o que? Sabedoria. E aí nós vamos fazer o que? Louvar a Deus. De que forma? Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então a palavra de Deus é extraordinária, irmãos. Nós vemos aqui, ela explica direitinho. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, pegar a Bíblia e ler, mas ler direitinho. Vejam aqui, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então o nosso coração deve ser agradecido. Agradecido ao quê? Ao que Deus fez por nós. Devemos lembrar sempre, irmãos, o que Deus fez por nós, ou seja, o sacrifício de Jesus no Calvário para nos dar a vida eterna. Então, esse é o motivo da nossa eterna e sempre presente, sempre constante gratidão em nosso coração. Nosso próximo tema: buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Vejam, novamente, nós temos aqui buscar. Então, o conceito de buscar as coisas de Deus com compromisso. Então, vejam que ultimamente nós vemos que o Evangelho, ele está muito descompromissado, irmãos. O Evangelho tem sido barateado demais, tem sido facilitado demais, tem sido desvalorizado demais e está faltando um compromisso com as coisas de Deus, um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus. Muitos falam de bênçãos, de prosperidade, de alcançar os seus objetivos, de decretar, de muitas vezes ordenar a Deus que os abençoe, mas um verdadeiro compromisso. Será que tem sido observado isso? Esse compromisso com Deus tem sido observado nas nossas vidas? E aqui vejam, um compromisso e mais a oração. Devemos ter uma vida de oração, uma vida de falar com Deus. E oração, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, será exatamente o tema do nosso próximo trimestre. Nós vamos então aqui passar para o nosso próximo texto, que encontra-se em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 2 até o versículo 4, que a Ana vai ler para a gente. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Muito bem, vejam aqui, irmãos, a colocação do apóstolo Paulo. Ele coloca aqui uns termos bastante fortes. Então, perseverai na oração. Então, ele está orientando aqui
os irmãos de Colossenses, os irmãos da igreja lá da cidade de Colossos, para que se mantenham perseverantes, ou para que estejam sempre animados, para que eles possam ter um ânimo maior, para que eles possam ser longânimos nessa condição de oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Vejam aqui que o apóstolo Paulo, ele fala não só a oração, mas nós devemos estar vigilantes, com o nosso coração agradecido, com ações de graça. E aqui o versículo 3, ele coloca aqui, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Vejam que interessante, o apóstolo Paulo ele faz um pedido de oração. O apóstolo Paulo aqui, ele se coloca na condição de ser o alvo de orações dos irmãos lá da igreja de Colossos. Então, ele pede, e o que será que o nosso amado apóstolo Paulo aqui, ele pede, o que será, qual seria o motivo de oração que o nosso apóstolo Paulo aqui, ele apresenta? Será que ele está pedindo um carro novo? Será que ele está pedindo para ser abençoado? Será que ele está pedindo por um novo emprego, pelo filho dele, pela esposa? Vejam que interessante. Para que Deus nos abra porta à palavra. Ele coloca aqui um pedido de oração para que Deus abra as portas para que ele possa falar da palavra, para que possa ser facilitado a expansão do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui aos Colossenses, para que a palavra de Deus seja expandida, seja ampliado, seja falada a toda criatura. Então vejam que Paulo aqui, ele faz um pedido específico, não é para ele, mas é para o bem-estar, para o engrandecimento, para o progresso do Evangelho, a fim de falarmos do mistério de Cristo, irmãos. Mistério de Cristo. O que é esse mistério de Cristo? Os irmãos sabem qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo, irmãos, é que Cristo morreu por mim, mesmo eu sendo não merecedor, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo ingrato, mesmo eu sabendo que vou pecar, mesmo sabendo que eu seria ingrato com Cristo, Ele morreu por mim. Deus enviou Jesus Cristo para morrer em meu lugar, apesar da minha falha, apesar da minha insignificância, apesar da minha limitação. Esse é o mistério. Os irmãos conseguem entender isso? Então, irmãos, se nós tentarmos entender esse mistério, se nós tentarmos compreender esse mistério, nós não seremos salvos. Porque esse mistério de Cristo, a salvação de Cristo, ela não é para ser entendida. Se nós tentarmos entender o que Cristo fez por nós, nós nunca seremos salvos. Nós nunca seremos alcançados pela essência da salvação. Se nós tentarmos entender o sacrifício de Cristo no Calvário por nós, nós nunca vamos conseguir entender, porque isso é um mistério. Porque é o mistério da salvação, o mistério de Cristo, o mistério do sacrifício que Cristo Jesus fez no Calvário por mim e por você, ele deve ser aceito e não entendido. Nós não precisamos entender o porquê que Deus fez isso, o porquê que Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário para me tornar capaz de receber a salvação. Nós não podemos entender. Nós não conseguiremos entender. Nós temos é que aceitar esse mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, pelo qual também o apóstolo Paulo estava preso, estava ligado, estava algemado. Algemado o que é? É quando não consegue sair, irmãos. É quando está ligado e não pode se soltar. Então vejam, esse é o mistério de Cristo. Quando Ele nos pega, quando Ele nos cativa, nós nunca mais poderemos viver sem o Evangelho de Cristo. Para quê?
para que eu o manifeste. Ou seja, o apóstolo Paulo pede que os colossenses, que os irmãos lá da igreja de Colossenses, ore por ele, para que ele possa manifestar, para que ele possa levar esse mistério de Jesus, para que ele possa levar essa salvação, esse evangelho de Cristo, manifestar como deve fazer, ou seja, na íntegra, deve levar o mais puro e íntegro evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a todo homem, a todo aquele que o apóstolo Paulo puder alcançar. E é isso que o apóstolo Paulo fez e continua fazendo através das suas cartas até o dia de hoje, e fará enquanto existir uma alma neste mundo. O evangelho de Cristo, através das cartas do apóstolo Paulo, ele será levado. Nosso próximo tema: buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Então vejam novamente aí, o conceito continua: buscar. Então, buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Bom senso, prudência, ponderação, sensatez, equilíbrio. Todos esses adjetivos, eles podem definir com clareza, com mais amplitude, o que é o bom senso e de como nós podemos buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. E o nosso próximo texto, que a Ana vai ler para a gente, Colossenses 4, o versículo 5 e o versículo 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muito bem. Colossenses 4, versículos 5 e versículo 6 é o nosso último texto dessa nossa última lição do nosso trimestre, que nós vamos ler aqui. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Então vejam, nós temos que ter a nossa postura, nós temos que nos portar, nós temos que ter um comportamento, nós temos que ter uma postura de sabedoria para com os que são de fora. Ou seja, nós temos que causar, nós temos que apresentar um bom testemunho. Aproveitai as oportunidades. Oportunidades, o pastor sempre diz, né, que a oportunidade é careca. Você tem que pegar ela de frente, porque se ela passar, você não consegue mais pegar. Então nós temos que ter essa visão, irmãos. Nós temos que aproveitar a oportunidade, porque a oportunidade, ela só vai aparecer por uma única vez. A vossa palavra seja sempre agradável. Palavra, o que a língua vai falar, o que a palavra vai dizer, o que a sua língua vai falar. Então nós temos na palavra de Deus uma orientação muito importante. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos falar. Escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então a palavra de Deus deve estar no nosso coração, porque a palavra de Deus nos diz: a boca fala do que o coração está cheio. Nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que a nossa palavra seja agradável, seja temperada com sal. Temperada com sal o que é, irmãos? Não é nem muito salgada e nem insossa. Porque quando está insossa, os irmãos já comeram comida insossa? Eu tive um problema de saúde, tive que comer comida sem sal. Irmãos, que tristeza. E quando a comida está salgada? Nossa, a língua fica pegando, né? Mas a gente toma água, aquela coisa toda, e depois você sai e fica o dia inteiro precisando tomar água porque a comida estava salgada, aquilo é desagradável. Então aqui, a nossa palavra ela deve ser o quê? Agradável, temperada, nem para mais, nem para menos, temperada com sal, na medida certa,
para saberdes como deveis responder a cada um. Como deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser com sabedoria, com prudência, com equilíbrio. Então, essa deve ser a nossa resposta. Nós devemos responder sempre nesse tom. Então, nós só poderemos responder, nós só vamos conseguir responder nessas condições quando nós tivermos a palavra de Deus escondida no nosso coração, para nós falarmos do que está cheio o nosso coração, para que a nossa palavra, para que a nossa boca diga o que está cheio o nosso coração, para que a nossa palavra ela possa expressar, ela possa exteriorizar o que está dentro do nosso coração. Através da nossa palavra, nós vamos identificar o que está no nosso coração. Muito bem, irmãos, chegamos à nossa conclusão. E nós temos hoje 2 temas, 2 pontos, 2 tópicos que nós vamos fazer em cima do que nós vamos fazer a nossa conclusão, a conclusão da nossa última lição. E o primeiro, procure sempre identificar e analisar as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? O que tem sido prioridade para você? O que realmente é mais importante? Você tem identificado isso na sua vida? Você tem parado para analisar o que realmente é importante? O que realmente significa? O que traz significado? O que vai fazer com que você mude de atitude? O que realmente é importante? Lembre-se quando eu falei sobre importante, o conceito de importante. O que é importante? O que significa importante? Importante vem da palavra importar. Importar, é isso mesmo, lá do comércio exterior. Importar, quando a gente importa, quando o país importa, o que significa? Significa que ele comprou lá fora, ou seja, o que ele trouxe para dentro. Então é exatamente isso. O importante é aquilo que nós vamos trazer para dentro de nós, aquilo que nós vamos guardar no nosso interior, aquilo que nós vamos trazer para fazer parte da nossa personalidade. O que é mais importante? Então, esse nosso primeiro ponto aqui da nossa conclusão, o que realmente é importante. Procure analisar, procure avaliar o que realmente é importante. E o nosso segundo tema, o nosso segundo tópico aqui da nossa conclusão, eu acho que eu apertei aqui. Para frente. Mais um. Pronto, aqui. O segundo. Muito embora vivamos neste mundo, temos que manter muito nítido em nosso entendimento a certeza de que a nossa pátria é a celestial. Nós não devemos estar preocupados com este mundo, irmãos. Nós vemos aí o nosso governo está numa situação deplorável. Os homens públicos encontram-se numa situação de profunda corrupção. São mentirosos, são corruptos, são falsos. Então nós vemos que nós não podemos contar com este mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é a pátria celestial. Então, muito embora nós vivamos aqui, nós estamos aqui no mundo, nós temos que viver por algum tempo aqui neste mundo, mas nós temos que manter muito nítido esta certeza que a nossa pátria é a pátria celestial. E eu, quando estava redigindo essa lição, eu me lembrei do meu tempo lá de menino, quando eu era embaixador do rei. Existia o nosso hino oficial dos embaixadores, que é o hino do cantor cristão, o hino 207, se não me falha a memória. Ele tem na sua primeira estrofe a letra que nos diz: sou forasteiro aqui e em terra estranha estou, meu reino é lá do céu, embaixador eu sou. Então, irmãos, que nós possamos sempre mirar, sempre ansiar pela nossa pátria celestial. Muito embora vivemos aqui, mas nós temos que ter sempre a certeza que a nossa pátria é a nossa Jerusalém celestial. E nesse instante, irmãos, eu quero convidar que você
curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eu convido você nesta manhã para orarmos juntos nesta manhã. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse tempo que aqui passamos, onde nós podemos compartilharmos, ó Pai, da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ó Pai, possa alcançar os corações que possivelmente, Senhor, tenham algum problema nesta manhã, que aqueles corações que encontram-se entristecidos ou por algum motivo, Senhor, estão sofrendo, que Tu, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, possa alcançar os corações nesta manhã. Que Tu, Senhor, possa nos dar um dia na Tua presença, que possamos desfrutar, Senhor, do Teu amor e a cada dia, ó Pai, termos a certeza que um dia estaremos lado a lado contigo no reino celestial junto com Deus e com Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta certeza que Tu nos dá. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais esta aula da Escola Bíblica Dominical e eu convido a todos para que no próximo domingo nós possamos estar mais uma vez juntos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!